E boa noite, galera. Tô por cá, galera. Muito feliz hoje que ontem a galera aí se inscreveu bastante no meu canal. E eu tô por cá fazendo esses vídeos aqui, ó. Isso aqui é meu galo coca, ó. Prendi ele hoje de manhã. Tá por aqui, ó. Amanhã eu vou estar soltando ele, galera. Que eu solto ele um dia sim, outro não. E o canal, galera, tá super ativo. Tenho fé em Deus que hoje eu vou conseguir bater os meus 1000 inscritos que eu tanto esperei. E é isso, galera. Vocês que não tá por dentro do meu canal, visita aí meu perfil e vamos agir que hoje tem, galera. Graças a Deus. Tá chegando aí a meta dos 1000 inscritos. É uma felicidade enorme, galera. Você que tá assistindo meus vídeos aí de qualquer lugar do mundo que ainda não é inscrito, ó, se inscreve no canal, deixa seu like. E galera, vamos bater os 1000 inscritos se Deus quiser, galera. Tamo junto. Se inscreve no canal e Deus abençoe, galera.